Eu tinha aqui alguma coisa estruturado, mas depois de ouvir o David, que um terço da sua intervenção falou sobre turismo, depois de ouvir o Mário, com uma intervenção brilhante sobre não o presente, mas também fazendo uma evolução e o histórico, para não andarmos todos, um bocado nas nuvens, e obviamente aqui o Augusto, que nos conhecemos há algum tempo e que temos partilhado algumas ações no âmbito do turismo e do desporto. E por isso, eu algumas coisas tinha aqui, não vou repeti-las, porque já foram ditas, particularmente o David no princípio e depois o Mário, mas deixem-me fazer deixem-me usar o meu estado de alma para estas coisas. E fazendo um pouco disso, vou já fechar aqui o texto e vou guardar os papéis. Nós estamos numa região chamada Algarve, que tem, e é claramente, a região mais turística deste país. Este é o ponto de referência. Nós estamos numa região em que os números dos últimos 2 anos, do ano passado, e os números deste ano, em termos já de uma ideia global para aquilo que vai ser o ano 2015, apontam todos para um crescimento e uma evolução positiva. Os números das dormidas na região são, em relação ao país, avassaladoras. Nós, no ano passado, tivemos quase 17 milhões de dormidas oficiais. Há regiões que tiveram 1.200.000 dormidas, há regiões que tiveram 12 milhões de dormidas, há regiões que tiveram 4 milhões de dormidas, e para essas regiões, os turistas nacionais que tiveram no Algarve foram 4 milhões em 2014. Ou seja, nós estamos a falar de realidades diferentes, estamos a falar de realidades que não podem ser comparáveis e, portanto, a primeira questão que eu coloco é que, muitas das vezes, aqueles que conhecem a área, que têm responsabilidades na área, misturam e comparam coisas que não são comparáveis. Esta é claramente uma posição que nós, Algarve, temos que assumir. Por outro lado, temos que assumir também que, em relação àquilo que potenciamos para o produto interno bruto deste país, que são quase 40% dos 11 mil milhões de euros, nós representamos 4,5 milhões para esse valor. Ou seja, nós contribuímos para este motor, esta locomotiva que chama turismo e que dinamiza e que é claramente o principal exportador em Portugal. Mas este Algarve é um Algarve que tem ainda muitos constrangimentos. Tem empresários que estão com dificuldade em sair da crise, tem empresários que, no fundo, em função dessas fragilidades, entram por preços nem sempre condicentes com a qualidade do serviço que deviam prestar e acabam por criar aqui, muitas das vezes, uma concorrência entre privados que só faz com que o setor acabe por tenha uma atitude negativa em relação aos preços e em função disso, em relação à qualidade. Ora, nós temos um Algarve que os custos de contexto em relação aos hoteleiros e em relação à região, além daqueles que são, basicamente, que inserem diretamente na gestão das unidades, dos equipamentos, da restauração, de tudo aquilo que mexe com o turismo, nós temos aqui constrangimentos brutais. E temos aqui ao lado um rio que nos une, mas que nos separa naquilo que são os custos de um lado e do outro. Nós temos IVA do Golfo a 6% do lado do rio e temos 23% deste lado. Competitividade assim é difícil. Só podemos ser competitivos se tivermos qualidade, uma melhor oferta e, portanto, condições para que as pessoas optem entre o mais barato e aquilo que é mais caro, mas com... Isto faz o quê? Está aqui gente dos campos de golfe, em que tem que reduzir preços, tem que fazer uma competição para ter clientes nas unidades. Depois, obviamente, o IVA da restauração, os custos que têm a ver com os IRCs, com os IRS, ou seja, há aqui um trabalho a fazer e penso que este trabalho da plataforma vai, com certeza, criar aqui um documento que possa avaliar e também transmitir para o próximo programa de governo, que espero que seja um programa de governo ganhador, nem posso pensar de outra maneira, mas que há coisas a corrigir no novo ciclo.
E em relação ao Algarve, há muitas a corrigir. Muitas a corrigir. Eu não posso, enquanto Presidente da Região de Turismo, eu não posso aceitar que a Região de Turismo do Algarve seja, e o Algarve seja desconsiderado em relação àquilo que é a importância do Algarve no contexto nacional. Não posso. A Região de Turismo do Algarve, que este ano e ano passado apresentou aqueles números, este ano está a ser, enfim, de uma forma que eu não consigo explicar, são retiradas verbas substanciais para aquilo que deve ser a promoção e a valorização da região. E, portanto, uma região de turismo e um Algarve que se quer afirmar no contexto da sustentabilidade e daquilo que é estruturante e não conjuntural. E este Algarve tem que ter um olhar diferente das políticas de Lisboa, do centralismo de Lisboa, sobre as regiões e sobre a importância das regiões. Sou pena de todos dizerem que o Algarve é o mais importante, mas depois na prática não haver nenhuma consistência, nem nenhuma situação prática em relação a isso. Neste momento, as políticas de apoio aos eventos só são para o golfe e para o surf. As outras estão muito difíceis, independentemente de nós percebermos bem e termos falado. A questão dos cavalos, do hipismo, da equitação, daquilo que é uma infraestrutura importante na região, que já trabalha 2 meses por ano e que pensa trabalhar 4 ou 5 meses, precisamente no inverno, desde outubro a março. Depois estamos a trabalhar com a Federação Portuguesa de Ciclismo, naquilo que o Augusto Baganha disse, para criar da região um centro exatamente para os ciclistas profissionais e de todas as modalidades onde a bicicleta é rainha. Queremos fazer da volta ao Algarve, digamos, o foco, porque é no inverno, mas depois não conseguimos arranjar 150 mil euros para pagar à televisão para transmitir a volta do Algarve daqui para o mundo. E, portanto, fazer uma volta ao Algarve, onde se investe para andar aqui à volta do Algarve e não sair daqui para fora, então não tem sentido nenhum, porque se gasta milhões de euros noutros eventos, e até na capital, e noutros sítios, e, portanto, nós nunca teríamos possibilidades de manter aqui o Rally de Portugal. Porque aquilo que foi necessário no Norte arranjarem 2 ou 3 milhões de euros através dos fundos comunitários, o Algarve, em relação a outras regiões, nós temos 300 milhões de euros para todo o Algarve, o Norte tem 2 mil milhões e tal, o Alentejo tem 2 mil milhões e tal, e o Centro tem quase 3 mil milhões. Nós estamos a falar de realidades diferentes. E se o turismo alavanca a economia, se o turismo é o motor desta dinâmica toda, então tem que haver um olhar para aquilo que é o investimento no Algarve, se for 10, tem um retorno de 20. Em regiões, o investimento é de 20, tem um retorno de 2. Isto é que é preciso entender também. Porque nós estamos, e este ano vamos bater mais recordes, vamos todos ficar contentes, vamos ter mais prémios do Golfo ou das praias, isto e aquilo, vamos ter taxas de ocupação ligeiramente superiores, mas as nossas taxas de ocupação têm que ser subir bastante, porque nós temos, para que o Algarve seja sustentável, a taxa de ocupação anual deve andar perto dos 65%. Nós, neste momento, andamos próximo dos 52%, 53%. Ou seja, temos aqui uma margem de crescimento importante, porque temos para crescer. E estamos a trabalhar muito nas questões da sazonalidade. E, durante muito tempo, trabalhou-se muito, aliás, os hoteleiros quase não precisavam de sair do hotel para vender o quarto e a praia e aquilo tudo. Agora não. Felizmente há aqui, digamos, uma dinâmica diferente. Os hoteleiros já vão vendendo o quarto associado a um conjunto de serviços, a um conjunto de propostas, de experiências e de emoções, que é aquilo que os turistas querem e é aquilo que eles levam daqui. E, portanto, eu diria que o turismo é claramente o motor da economia, o Algarve é o motor da economia em termos de turismo a nível nacional. Eu dou-vos um exemplo, só para que tenham ideia, de todos os turistas do Reino Unido que vêm para Portugal, 70% dormem no Algarve. 7% dormem em Lisboa. Portanto, aqui vocês podem perceber da importância e da dependência, obviamente, temos da região, temos do Reino Unido, mas o principal mercado para o Algarve é o Reino Unido, é a Alemanha, é a Holanda, a Irlanda, o mercado espanhol e o mercado francês. Portanto, são os mercados que neste momento estão em evolução. Agora, nós temos dificuldade, a região do Algarve tem dificuldade e eu tenho essa experiência prática. Nas últimas 2 semanas, fui a Madrid fazer uma ação de promoção, porque temos aviões de Madrid para Faro. Esta semana estive em Barcelona, numa ação de promoção, em Barcelona, que vamos ter aviões de Barcelona
para Faro. Mas eu estou em risco de não poder pagar quase aquelas ações que lá fiz. Ou seja, isto anda tudo invertido. Para promover o Algarve é preciso, claramente, haver investimento, haver formas de que esse retorno só pode ter sucesso se nós também soubermos fazer as coisas. A questão dos eventos, como disse o Mário, é verdade, o Algarve teve problemas, Houve uma confusão sobre o nome, Eu, na altura, era autarca, houve eventos de referência que assumi enquanto autarca e que foram importantes para dar nome a alguns municípios e para dar nome à região. Se não foram depois na forma de... Enfim, essa parte eu não sei. Agora, o que sei é que é preciso mais alguma coisa para uma região, particularmente numa região onde é preciso investir fora dos meses fortes. É preciso investir nas franjas, é preciso subir as taxas de ocupação de março a junho e depois o mês de outubro e uma parte do mês de novembro. Sabemos que em dezembro e em janeiro é muito difícil o Algarve ter taxas de ocupação elevadas, ou digamos não elevadas, mas taxas de ocupação razoáveis, mas todo o resto temos. Temos clima, temos segurança, temos serviços de saúde e agora viu-se, felizmente, num acidente que aconteceu. Infelizmente aconteceu o acidente, mas os serviços de saúde, os serviços da Proteção Civil tiveram uma intervenção fantástica, que eu próprio falei com o embaixador da Holanda, que elogiou o trabalho dos nossos serviços, não só perante as nossas cadeias de televisão, mas particularmente em direto para a Holanda, através da televisão holandesa. Isso é uma imagem muito forte para a região, é uma imagem forte no contexto de que, se houver um problema, o Algarve sabe responder nessas questões, como sabe responder noutras. E, portanto, esse é o Algarve que temos, é o Algarve que nós temos que potenciar, temos que estruturar produtos, temos que os organizar, mas, mais uma vez, é assim, para estruturar e organizar produtos é preciso haver intervenção financeira de parte do Estado, por parte daqueles que têm as verbas para distribuir. Se nós no Algarve só enviarmos verbas para Lisboa e se não tivermos retorno das verbas que enviamos, não conseguimos fazer aquilo que devemos fazer. E quando digo que devemos fazer, não é para o Algarve, é porque o investimento no Algarve tem retorno para o país. É claramente esta a nossa posição. E eu, enquanto estiver à frente da região de turismo, é assim que farei. Há coisas que é preciso trabalhar e é preciso também, felizmente já as coisas vão melhorando, mas nós no Algarve temos ainda um problema, que é, dificilmente, às vezes é difícil, a relação privado-privado, público-público e público-privado. Isto tem que ser desmistificado e tem que ser trabalhado e tem que ser coordenado. Uma referência para aquilo que é importante e que eu tive essa experiência e queria deixar aqui. E está aqui o Presidente da Câmara de Faro. Os municípios do Algarve, por aquilo que representam em termos de serviço público que prestam ao país, deviam ser ressarcidos das verbas que têm obrigação, porque é a sua cidade, de investir, e como investem, no espaço público, no espaço urbano, nos transportes urbanos, na água, no saneamento, na requalificação, na limpeza, porque um destino leva muito tempo a construir, mas pode cair em poucos dias. E se os municípios não tiverem condições para assumir esse esforço financeiro para criar uma imagem numa região que tem estes números todos de sucesso, obviamente que acabará por ruir alguma coisa. E, portanto, esta relação que tem que haver entre os públicos e privados é cada vez mais importante. E quando existem resorts ou existem equipamentos de referência onde queremos um nível de turista alto, as envolventes dessas unidades têm que ter as condições para que não seja como nas Caribas, num lado qualquer, que saímos dos hotéis, ou na Turquia, e temos só deserto à volta e temos desgraças à volta. O Algarve não é assim. O Algarve não é assim. E, portanto, é preciso haver aqui intervenção pública na envolvente desses mesmos equipamentos que são de excelência e que têm contribuído para este PIB e para estes resultados importantes. E é isso que eu vos queria transmitir. É uma região que é fantástica, é uma região que dá um contributo muito grande, mas é uma região que tem fragilidades muito grandes. Ainda não lhes falei da 125, que é uma desgraça, nem da Via do Infante, que é um problema. Portanto, são questões que eu queria aqui deixar e esperando que a plataforma também nos ajude nas propostas que vai fazer para que o novo ciclo, que eu espero seja uma gestão do PSD e da coligação, venha trazer para o Algarve um olhar diferente para os nossos problemas e para aquilo que são o nosso destino em termos de competição com outros, mas claramente naquilo que é nacional da complementaridade. Muito obrigado a todos.